a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Estou feliz de ver aqui alguns companheiros. E que Deus abençoe vocês. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 12. No capítulo 12, no versículo 12 ao 19, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertence ao corpo, e nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Amados, nós estamos falando nessas terça-feiras sobre como lidar com as diferenças. Paulo, ele estava tendo um problema sério com a igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha as manifestações no sentido da paracletologia, os dons espirituais. Era uma igreja rica e passava até dos limites, extrapolava, não havia equilíbrio na igreja. Talvez hoje seria chamado a igreja do reteté. E quando você olha para a igreja de Corinto, Paulo, ele escreve a primeira carta, ele pega pesado. Ele pega pesado mesmo com a igreja. Outro fator que pesava com a igreja de Corinto, porque Corinto era uma cidade de comércio, aonde as pessoas passavam ali o porto, os navios, tinha muita exportação e tudo. Então havia gente de todos os lugares. É igual a cidade de Nova Serrana. A cidade de Nova Serrana tem gente de Montes Claros, Teoflotone, Governador Valadares, Belo Horizonte, tem gente do norte, de tudo quanto é lugar. Isso tudo vem para dentro da igreja. A igreja de Nova Serrana é uma igreja com pessoas de várias culturas diferentes, ritmos diferentes. Se puder me dar um pouco no retorno, por gentileza, só um pouquinho. Várias pessoas de culturas diferentes. Apesar que o Brasil ele é rico, é muito heterogêneo. Cada local tem uma forma de costume, cada local tem uma forma de pensar, até no sentido não é doutrina, é costume. Até mesmo na nossa região, está aqui os pastores, aqui, o Anderci, está o pastor lá do Araruama, está aqui o pastor do quilômetro 13, está o pastor Wagner. As congregações não são iguais. O povo é o mesmo povo que vai morar no céu, mas tem costumes diferentes. Eu tenho certeza que quando o irmão Wagner saiu daqui da subsede e foi lá, ele criou algum choque, algumas coisas estão diferentes. Assim era a igreja de Corinto.
E como lidar com isso? Como lidar com as mudanças que nós estamos tendo? De que forma que a gente pode lidar com essas mudanças que estão vindo? Hoje nós temos algumas gerações dentro da igreja, duas, aquela geração que construiu, que está aí, que uma hora ou outra está triste, está alegre, está vendo muita mudança, muita confusão na cabeça. E tem essa geração nova, que quer tudo pronto, que quer do jeito deles, acha que tem que fazer assim, assim, desse jeito. Então, como que a gente pode conviver, uma comunidade cristã, uma comunidade espiritual, como que a gente pode conviver com essa situação? Paulo, ele começa a colocar ordem na igreja. Ali, a gente não pode usar muito essa expressão, porque ela é pejorativa, né? Muita gente diz, lá está uma bagunça. Porque quando você usa a palavra, ela é um pouco chula no sentido bíblico. Mas lá, meu irmão, troço, um levantava para profetizar, o outro levantava de lá também para profetizar, o outro também lá. E a Santa Ceia, irmão, era uma verdadeira desordem. Aí outro fator perigoso que tinha dentro da igreja são as chamadas facções. Tinha o grupinho de Pedro, tinha o grupinho de Apolo, tinha o grupinho de Paulo e tinha o grupo de Jesus. O negócio meu é Jesus, eu não quero saber de homem nenhum. Homem nenhum manda na minha vida. Então, era uma igreja problemática, era uma igreja diversificada com vários tipos de costumes, de pensamentos diferentes. E às vezes nós, como os líderes, às vezes a gente tem hora que a gente não sabe, não é questão não saber, mas tem hora que uma decisão que você toma, ela fere todo o corpo. Essa transição que nós estamos vivendo no Brasil, essas colocações, está influenciando dentro da igreja. O comportamento da igreja, irmão, diante desse mundo. Qual é a diferença? Nós, como corpo de Cristo, que diferença que nós podemos fazer diante dessa sociedade? Eu estou vendo, a cada dia tem uma manifestação. Eu estava conversando com o irmão Wagner, não sei se foi hoje ou ontem, parece que estava até na hora de manifestação, que estava vendo um punhado de gente gritando. Eu não sei com quem, teve um que eu estava ligando, foi com você? Tá. Cada hora tem uma manifestação. É isso. Então, cada lugar está tendo uma manifestação, e o povo indo para a rua e tudo. Qual é a posição do crente, irmão? Qual a posição nossa? Eu estou vendo crentes, irmãos, indo para a rua. Eu estou vendo indo para a rua e se envolvendo no meio disso. Como que nós podemos ser corpo de Cristo? Nós temos um tenente da nossa igreja no lugar aqui do estado que está perdendo quase a vista. Crente, dirigente de igreja. Estava lá, o povo meteu pedrada, e aí? Está ali cumprindo ordem, tudo. Como que nós podemos conviver com essa situação, como corpo de Cristo? Aí nós vamos pegar e vamos cortar. Aí nós vamos pegar e vamos eliminar. Essas pessoas estão vindo para dentro da igreja. Como que nós podemos ser solução? Nós estamos vendo agora o espírito da apostasia, irmãos. A gente vê aquilo que o pecado parece que está sendo bonito. Pecar se tornou uma coisa normal, a ponto, não existe mais aquela questão, Senhor, eu pequei, eu preciso de me consertar com Deus.
Aí Paulo começa a descrever aqui, conhecer as pessoas em volta. Embora às vezes pareça difícil conviver com tantas pessoas diferentes, a Bíblia nos revela que essas diversidades dentro do corpo de Cristo são planejadas por Deus e necessárias para que a igreja se torne completa. Precisamos um dos outros, mesmo com as diferenças, para que cada um exerça uma função e haja crescimento. Não importa qual a parte do corpo você faz parte, mas todas são necessárias. Você já pensou se todo mundo fosse igual? O que seria? Seria uma coisa sem graça. As diferenças é que nos enriquece. Mas o maior problema nosso, irmãos, é que às vezes a gente quer que as pessoas sejam igual a nós. Olha aqui, eu estou dando esse passo aqui, mas o que está me levando até ao Vandeci aqui são os pés. A mente coordena os pés. Tudo trabalha o quê? Em conjunto, em harmonia. Mas estamos vivendo numa sociedade, irmão, que o mão não quer fazer parte do corpo. Que o pé não quer fazer parte do corpo. Como que o pé vai ser harmonioso? Vai ser uma anomalia. Você já viu algum pé aí rodando sozinho? Já viram? Já viram alguma mão andando aí sozinho? O Arthur lá já respondeu que não. Será uma anomalia, uma coisa, sozinho. Mas tem pessoas, irmãos, que às vezes, dentro do corpo de Cristo, ele acha que pode andar sozinho. Eu não preciso do Elias, eu não preciso do pastor Ataídes, eu não preciso. Eu não preciso do irmão Vandeci, eu não preciso do irmão Wagner, eu não preciso do pastor Ariel, eu não preciso. Irmãos, nós dependemos um dos outros para sobreviver dentro do corpo de Cristo. É um ajudando o outro. É um estando colaborando com o outro. Outra coisa, conhecer as pessoas que estão em nossa volta. A falta de conhecimento entre as pessoas, muitas das vezes gera intolerância com erros do próximo, pois quando conhecemos, passamos a suportar mais os seus defeitos. Experimente saber mais do seu irmão, o que ele gosta de fazer, o jeito de falar, como lidar com as adversidades, como gostar de fazer as coisas. Como que a gente conhece as pessoas? Longe ou de perto? Você consegue conhecer, irmão Wagner, uma pessoa de longe? Você pode falar, eu vi o fulano é assim, mas me falaram que ele é assim. Mas você só passa realmente a conhecê-lo quando você está perto dele. Repito, você passa a conhecer as pessoas quando você está ao lado dele. Tem pessoas que você trabalha no dia a dia com ele, que você convive. Irmão Vanderlei tem vários filhos, ele sabe, cada filho, cada um que gosta, o que não gosta, o que gosta disso, o que não gosta. Por quê? Convivência. Aí a gente sabe. Aí a gente pode suportar. Eu lembro do saudoso pastor Vicente, eu trabalhei com ele 11 anos. Irmãos, pastor Vicente tinha dias, às vezes eu perguntava ele uma coisa, ele nem precisava falar, um gesto dele, eu já sabia o que ele queria. Um olhar, eu já sabia. O que é? É aproximação. É estar junto.
que Jesus fez com os discípulos durante 3 anos? Durante 3 anos andou com ele, fez milagre, e conheceu Jesus, andou ao lado de Jesus, aprendeu os ensinamentos de Jesus e conheceu Jesus? Não conheceram, porque no dia que Jesus morre, eles crucificam, o que eles foi fazer? Vou pescar, bora. Ficou 3 anos com Jesus. 3 anos e não conheceram Jesus. A ponto de 2 discípulos estavam no caminho de Emaús, andando lá junto lá. Aí um vira e fala assim: gente, andaram com Jesus. A própria Maria, Jesus estava lá no sepultamento lá. Jesus fala: por que você está chorando, mulher? Que eu não sei. Levaram o meu mestre e tudo, viveram com Jesus esse tempo todo. Segundo os estudiosos, irmãos, você casa com uma pessoa, você casa, vive com a pessoa a vida toda e você não conhece ela por inteiro. Cada dia você conhece. Então a gente não pode muitas das vezes fazer preconceito das pessoas. As pessoas é isso, é aquilo, é aquilo. Como que você pode fazer isso sendo que você não convive com a pessoa? Como que pode trazer? Olha aqui, você já pensou esse braço aqui? Eu tenho uma diferença aqui, desse braço aqui para esse aqui. Esse braço aqui, ele é por completo. Isso aqui eu tenho uma patinha aqui, eu tenho um corpo estranho dentro. Isso aqui me incomoda. Me incomoda. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? As coisas que não pertencem ao corpo de Cristo incomodam. Sabe por que muitas das vezes a gente fica um pouco assim, chateado, às vezes até aborrecido? É com alguns determinado de corpo estranho que está entrando dentro do corpo de Cristo. Algumas coisas que não que era pecado e hoje não é mais. Comportamentos, irmãos. Comportamentos. Hoje nós vivemos numa situação, irmãos, que parece que você tem que aceitar aquele corpo que fica incomodando. E tem umas coisas, irmãos, que incomodam o corpo, aí para de operar. Aqui, por mais que eu queira, esse braço aqui, ele vai até aqui, ó. Esse aqui não, eu faço isso com ele, eu só faço isso com esse braço. Esse corpo estranho que está aqui, que ligou aqui, não deixa, ele não movimenta igual. É por isso que eu volto a bater naquela tecla. Crente assembleiano, irmãos, não adianta onde que ele está. Se ele tentar querer ser outra coisa, não consegue ser. Eu amo, irmãos, eu tenho amigos, pastores de outras denominações, eu respeito eles, a gente conversa muito com eles e tudo, mas não tenta trazer coisas que são outro corpo para dentro do corpo. A Assembleia de Deus tem a sua identidade. Aí, irmãos, usa um certo jargão. Se nós não fizermos assim, nós vamos perder os crentes. Isso é papo furado, irmãos. O que segura crente na igreja, irmãos, sabe o que é? Não é movimentos e nem eventos, não. O que segura, modismo, não. O que segura crente na igreja é a palavra de Deus. É o ensino. É o ensino salutar.
E o que tem trazido prejuízo para a igreja, como corpo de Cristo, irmão, é os modismos que estão entrando dentro da igreja. Coisa que a Assembleia de Deus nunca aceitou, está aceitando. É modismo. A palavra de Deus tem ficado em segundo lugar. A oração, então, nem se fala. Jejum, não, pouco se pratica. Tanto modismo, irmão, para querer atrair o povo. Irmãos, não existe um outro remédio, não existe uma outra forma. Quem atrai o povo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode até usar meios, pode vir aquela multidão, mas é só por pouco tempo. O modismo, então, irmão, eu não sei se vocês viram. Agora entrou para mim no Twitter um pastor, não é de outra denominação não, da Assembleia de Deus mesmo. Ele está ungindo as pessoas com os pés. Que Paulo, quando pisou os pés ungido. Está aí na internet, pode bater lá, Adeilton Costa. Modismo. Irmão, tem uma série de modismo entrando dentro da igreja. Tem pessoas, irmãos, que dão valor muito mais ao modismo do que crer na palavra de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu não tenho preocupação com isso. E tem hora, irmãos, que parece que as coisas... A gente viu um corpo, será que aquilo é corpo, se é mão ou pé, o que é aquilo? É a mesma coisa querer colocar as coisas fora do lugar. Quando Paulo faz a colocação, e se tem jeito da mão querer ser boca? Vamos supor que a sua mão vira a partir de hoje, não precisa do pé, você vai andar com as mãos? Arranca os pés, tem jeito de andar com as mãos? Tem jeito de andar com o olho? Tem jeito de andar com a orelha? Não, tudo está no seu devido lugar. Era isso que Paulo estava querendo falar para a igreja de Corinto. Outra coisa que ele fala, saber respeitar os limites de cada um. Temos que entender que as mudanças só ocorrem na vida das pessoas quando elas enxergam os erros, veem que está sendo prejudicial para o seu relacionamento e se abrem para ser mudada pelo Espírito Santo. Outro detalhe, irmãos, quando as pessoas vêm lá de fora, vêm para dentro do corpo, elas não mudam de um dia para o outro. Elas vão se adaptar. A convivência com ela, com ele e conosco é que vai fazer com que aquela pessoa muda. O que vai fazer a vida do irmão Elias mudar é a minha conduta de vida. Aqui, irmãos, a Bíblia nossa é essa aqui. Mas a Bíblia do novo convertido, a Bíblia para o mundo, é a nossa vida. É o nosso testemunho. É o nosso comportamento. Nós estávamos fazendo uma viagem, fomos para Brasília. Quem estava aqui comigo? Mão Wagner estava nessa viagem. Nós paramos lá na cidade de João Pinheiro. Nós vimos o casal que outrora cantava para o mundo e outrora eles se converteram.
Aí estava lá, mostrou o palco e mostrou um cartaz do que eles eram antes e o que eles eram hoje. Mudança que é de vida, de que e o que fez? É interessante que quando nós fomos filmar eles ou tirar foto, o que a menina fez? Não, deixa eu ali correr ali, eu vou trocar a roupa, vou trocar de roupa, porque essa roupa que eu estou com ela não é roupa adequada para uma cristã. É isso que ela estava querendo dizer. O que faz uma pessoa fazer isso? Testemunho de vida. Outro fator que fala Paulo também é quando veja o exemplo de Pedro. Ele era um discípulo de Jesus, talvez o mais difícil de conviver, pois era rude, agressivo, mas nem por isso Jesus o excluiu dentro dos discípulos. Irmãos, Pedro tinha um temperamento difícil de mexer com ele, mas Jesus não excluiu ele. Às vezes eu já vi pessoas falar assim: eu vou colocar fulano na geladeira, eu vou colocar fulano no freezer, porque fulano... Irmãos, já pensou se Jesus fizesse isso com a gente? Por causa dos nossos defeitos? Você já pensou? Das nossas fraquezas, se Jesus virasse e falasse assim: eu não vou. Você já pensou se esse braço direito virasse e falasse assim: eu não gosto dessa outra mão, eu não gosto do pé. Já pensou se essa mão virasse assim para a boca: boca, eu não gosto de você. Ou se a boca virasse para a mão: mão, eu não gosto de você. Como que eu ia alimentar a boca? Com o pé? O que Jesus ensinou em relação aos discípulos, irmãos, em questão de relacionamento? Todos tinham defeito? Tinha, mas todos pertenciam ao mesmo corpo. A gente não pode excluir as pessoas só porque elas estão com defeitos. A gente precisa de trabalhar em harmonia para que o corpo se sare. Se o corpo está machucado, se ele toma martelada, se ele... Interessante, eu estava vendo esses dias, diz que agora é proibido. Se uma pessoa cai no chão, tem um acidente, não pode ir ali socorrer não, né? Tem que esperar o SAMU chegar e tudo, imobilizar a pessoa, para depois levar a pessoa e tudo. Irmão, eu fiquei pensando, aí eu conversei com um doutor sobre isso, e ele falou assim: olha, muitas pessoas foram mortas, por quê? Porque não souberam socorrer. A pessoa estava machucada, a pessoa estava... mas não souberam socorrer. Irmão, vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros conosco. Quantas pessoas estavam no meio de nós, às vezes machucadas, nós não soubemos socorrer. Nós achávamos que, não, tem que tratar desse jeito. Tem que tratar desse jeito. Hoje tem a especialidade para cada área, né? Se quebrou o pé, tem ortopedista. Se o problema é na vista, tem oftalmologista. Tem um clínico geral que vai ali para olhar, para indicar para onde que vai. Irmãos, às vezes isso na igreja nós não temos. Às vezes a gente tem hora em dificuldade. Hoje uma irmã ligou para mim e falou assim: pastor, eu estou pedindo uma ajuda ao senhor, será que o senhor conhece uma irmã ou um irmão que é psicólogo? Estou precisando fazer um tratamento com um psicólogo. Eu não quero mexer com pessoa ímpia. Irmãos, quantas vezes trabalho de psicólogo nós fazemos dentro da igreja, sem às vezes a gente ter essa especialidade. Qual é a parte do psicólogo? O psicólogo não trabalha com o corpo, não, ele trabalha com a alma, sentimentos das pessoas. Uma vez eu fiquei com um irmão de 9h30 até meia-noite, conversando com ele.
até meia-noite conversando com ele. Aí ele saiu, abraçou, chorou e foi embora. Passou uns 15 dias, ele conversou comigo. Eu conversei com ele, melhor dizendo, chamei ele, falei assim, e aí, como é que está? Não, pastor, graças a Deus, aquele dia o Senhor me deu sábios conselhos, o Senhor foi muito bom comigo, o Senhor foi maravilhoso comigo. Aí ele pegou e falou assim, eu quero agradecer pelos conselhos. Sabe qual o conselho que eu dei a ele? Nenhum, eu só ouvi ele. Eu só ouvi, fiquei 1h30 ouvindo ele. Fiquei 1h30 ouvindo ele. Às vezes, irmãos, tem pessoas que estão ao lado de nós, que às vezes está doente, tomando remédios, controlado, e às vezes essas pessoas não estão precisando, não é de remédio, é precisando de ser ouvidas. É precisando de ser assistidas. Não adianta a gente querer falar que todo mundo, nós todos não somos iguais. A boca não é igual à mão, mas pertence ao mesmo corpo. O olho não é igual ao pé, mas pertence ao corpo. Cada um tem as suas funções. Agora, uma coisa é, o corpo ele é governado. A mão não sai sozinha para onde que quer, não. O pé não sai sozinho para onde que quer, não. Tem a cabeça que direciona o corpo. É ela que conduz o corpo para onde que o corpo vai. A cabeça fala, vou para a direita, eu vou para a direita. A cabeça fala, vamos para a esquerda, mas vai tudo junto. Não é um para um lado e outro para o outro, não. Eu não sei, isso o irmão Wagner agora é a festa dele agora. Nós temos a festa na época de festa, eu não sei se você teve dificuldade. Ah, mas essa camiseta é feia. Eu não vou usar essa camiseta, não. Ô, camiseta ridícula. Se está todo mundo usando a camiseta, se está todo mundo usando a camiseta, todo mundo participando, por que você não pode fazer isso? Eu tive que ir numa congregação essa semana para conversar por causa de uma pessoa. Ah, por quê? Porque não gosta, não gosta. Essa camiseta não sei o quê, essa camiseta é não sei o quê, essa camiseta, esse uniforme e tá e tudo. Irmão, se o corpo está todo trabalhando junto, por que eu vou fazer diferente? Eu lembro quando eu era jogador do Tupinense, o que eu fazia? A camiseta era feia, irmão, mas todo mundo usava aquela camiseta. Todo mundo usava. Não tem como um corpo ir um para um lado e o outro. A Bíblia diz assim, andará dois juntos, se um não estiver de acordo? Tem como andar? Não tem. Não tem como não, irmãos. Corpo. A Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste. Ninguém anda sozinho, não, irmãos. Ninguém anda sozinho. E eu quero encerrar aqui. Fazer um autoexame. Quando Pedro falou, né, Jesus falou sobre a questão em relação a Pedro, como que ele não excluiu Pedro, pelo contrário, insistiu até o fim, orando, ensinando, obtendo mais tarde grande resultado, que teve Pedro como o edificador. Outro fator, não fique apenas mostrando os erros que precisam ser mudados, mas principalmente ore por ele, para que o Espírito Santo transforme e convença de todos os erros, para que haja mudança. Irmãos, eu quero encerrar uma coisa aqui. Qual que é melhor? O Espírito Santo convencer? Ou nós tentarmos forçar a pessoa
se consertar. O que você quer? Você quer assim, não, eu estou fazendo isso porque eu estou sentindo do Espírito Santo? Ou você quer assim, não, eu estou fazendo isso foi porque fulano que me mandou? Eu lembro um dia, o pastor Anselmo, eu rodei 600 quilômetros para resolver um problema. E quando eu cheguei para o pastor Anselmo, expliquei o problema para ele. Eu fiquei mais ou menos 1 hora falando com ele, e ele só, depois que eu falei, ele falou 3 minutos comigo só. Você faz assim, assim, assim. Irmão, eu vou falar uma coisa, eu saí chateado. Mas não é desse jeito, pastor Anselmo, desse jeito não vai dar certo. Não vai dar certo. Tinha um irmão na igreja, irmão, que o homem me perturbava demais. O homem, ele era um pelinha. E eu falei assim, Deus um dia vai me dar uma oportunidade. E apareceu, ele pisou na bola. Eu falei assim, agora eu peguei ele. E ele era um senhor, só na igreja ele tinha 26 pessoas, que era crente. 26 ou 28, um negócio assim. Ele tinha filho presbítero, ele tinha filho diácono, mas ele era um anfitrião. Eu falei assim, agora... Mas eu falei assim, olha, para mim tratar com ele, eu vou ter que conversar com o pastor Anselmo, porque na hora que eu tratar, eu sei que o pastor Anselmo vai chegar. Então, o pastor Anselmo. Aí o pastor Anselmo virou para mim e falou assim, e aí, ô pastor Anselmo, na minha opinião, eu vou ter que disciplinar ele. Disciplinar ele, porque senão, como é que eu vou ficar? Ele virou para mim e falou assim, você não vai disciplinar ele não. Eu disse, mas, ô pastor, não, realmente o que ele fez, ele merece disciplina. Ele tem que tirar ele fora de comunhão. Você tem que tratar, mas você vai fazer o seguinte, você vai chegar na reunião de membro, porque no interior sempre tem reunião de membro. Você vai chegar e você vai deixar para tratar o assunto dele por último. E você vai, por último, trata todos os problemas, deixa os conjuntos cantar, e no final você vai falar, o irmão fulano de tal, você vai falar o nome dele. Por favor, fique em pé. E na hora que ele levantar, está aí o irmão fulano de tal, irmão. Todo o assunto já foi falado, já os irmãos já sabem, já. E o senhor sabe, o assunto dele é disciplina. Você vai falar assim. E você deu um tapinha assim no púlpito, assim. Ele não mandou tapinha, não. Ele mandou, é disciplina. Mas na hora que você falar assim, você fala assim, mas sem uma coisa. Tá aqui os companheiros, a igreja e tudo. Eu quero saber dos companheiros, quero saber da igreja, o que vocês acham? Deixa ele em disciplina, o que os irmãos? Eu sei que a igreja é mãe, tá, mas é tudo. Aí o pastor Anselmo falou assim comigo, aí vai levantar um, pedindo misericórdia para ele. Aí você vai falar, tudo bem, nós vamos dar uma oportunidade para ele. A pedido do irmão fulano de tal, tudo. Mas olha, o senhor vem cá na frente, o senhor reconcilia. Eu falei assim, gente, pastor, não era um negócio só disciplinar e pronto, acabou. Cheguei lá. E eu até o presente momento eu estava pensando assim, eu vou disciplinar esse homem, vou refrescar não. Que o homem tinha me feito chorar muitas vezes, irmãos. Muitas madrugadas eu chorava. Aí, no dia da reunião, parece que ali o pessoal avisou tudo, aí desceu a família dele, desceu gente, desceu a igreja, lotou, porque sabia que o problema dele ia ser resolvido. Quando eu vi aquilo, aí eu falei assim, faço o que o pastor Anselmo pediu ou não? Faço ou não? Faço ou não? Ai, irmão, eu peguei e falei assim, vou fazer o pastor Anselmo, acho que não vai dar certo mesmo, mas vou pedir. Aí fiz do jeito que o pastor Anselmo pediu, até um tapa na mesa eu dei. Até um tapa. Mas aí os irmãos, tem alguém para falar alguma coisa? Sei que a igreja é mãe. E
Tá. E ninguém apareceu para falar. Essa o pastor Anselmo errou. Essa não deu certo, não. Aí quando eu ia bater o martelo, infelizmente vai um presbítero, calvo, pastor, dá licença. Pois não, irmão Faustino. Pastor, o senhor está com razão, inteiramente com razão. O irmão fulano de tal, ele merece disciplina sim, merece ser até excluído, que eu estou com vergonha dele, porque foi ele que me ganhou para Jesus. Eu estou com vergonha de você fazer um papel desse. Mas por caridade, pastor, eu sei que sou homem de Deus, dá uma oportunidade para ele. Pastor Anselmo, aí eu, já é que o irmão Faustino, o que a igreja acha? Aí os irmãos, amém. Aí ele veio na frente, irmão, e veio a família dele. Sabe o que aconteceu naquela noite? Jesus batizou vários com o Espírito Santo. Tudo por quê? A gente tem que entender que todos estão no corpo de Cristo e precisamos de tratá-los. Mesmo tem hora, momentos difíceis, mas precisamos compreender que nós não podemos jogar ninguém para fora. Nós precisamos amar as pessoas, não do jeito que a gente quer que elas sejam. Nós precisamos amar as pessoas como elas é. E muitas das vezes a gente quer que as pessoas mudam. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito. Não. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Às vezes dentro de casa, com os nossos filhos, com a esposa, com o esposo, lá no trabalho, a gente precisa um do outro. A gente é um organismo e precisa de andar em harmonia. Amém? É isso que a gente precisa de aprender. É um colaborando com o outro, é um ajudando o outro, é um abrindo mão para que o outro seja beneficiado, é um procurando ver o bem-estar do outro, é um enxergando. Eu quando vejo o pastor Oséias, um homem desse de cabelos brancos, ainda tem ainda, né, pastor Oséias? A caminhada que ele já teve, pastor Agostinho, outros mais que estão aqui, realmente não tem a força que o Elias tem, que o Wagner, o Vandeci tem, mas a gente tem que respeitar a história deles, e a gente precisa de aprender. Olha, irmão, se temos o que temos hoje, é porque alguns passaram, trabalharam. E às vezes a gente naquela ânsia, né? Eu não falo a gente porque eu estou com 50 anos já, daqui a pouco também eu estou indo também, eu já estou entrando na fila também, daqueles que construíram, esse ano vai fazer 31 anos que eu estou pastoreando a igreja, entendeu? Eu não comecei ontem, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente precisa de reconhecer que todos têm uma importância dentro do corpo de Cristo. Ninguém pode ser excluído. Ninguém pode ser, por mais que a pessoa seja... Paulo, ele escreve à igreja de Tessalônica, ele fala assim, olha, irmãos, eu quero falar uma coisa com vocês, admoestei os rebeldes, amparei os fracos, consolei os desanimados, e ele termina dizendo assim, sejais longânimos para com todos. A gente tem que ser longânimo. Muito cuidado, irmão, muito cuidado. Uma alma é muito precioso para Jesus, é muito precioso. A gente precisa de ter paciência. E às vezes tem hora, às vezes que a gente chega no limites. Essa semana, esses dias, irmãos, eu vou falar uma coisa. Eu tenho mais ou menos uns 20 dias que eu estou andando. Cada dia aparece, na hora que eu consigo resolver uma coisa aqui, aparece 10 aqui. Quando eu resolvo os 10 aqui, aparece 20 aqui.
Irmãos, o índice de separação, o índice de adolescente querendo sair de casa, você tenta aqui, ampara daqui, ampara aqui. Irmão, eu recebo por dia, na fase de 30, 40 e-mails, pessoas pedindo conselho, pedindo orientação. Pastor, o que eu faço? Pastor, tem hora, irmãos. Não é na nossa região. Uma menina entrou em desespero. Por quê? Porque o líder da igreja dela não queria que ela participasse de um teatro lá, de alguma coisa. Eu sentei com ela. Sabe o que a menina queria? Queria sair. A menina foi uma viciada no crack. Tu sentar com ela, conversar com ela e falar com ela: minha filha, não lute com o seu dirigente. É melhor você, se ele não quer que você não participe, não participa não. Mas tem outros que viram e falam assim: levanta mesmo, se o seu dirigente levanta contra ele mesmo. Eu falo assim, se você fizer isso, você vai piorar mais ainda. Aí o que aconteceu? Eu falei com ela, falei assim, na hora que ele falar com você, você fala assim: então tá bom, pastor, o senhor falou, eu vou respeitar. Ela fez do jeito que eu pedi. Sabe o que aconteceu? O pastor naquela noite, aquele dirigente não dormiu. No outro dia, de manhã, foi lá na casa daquela menina e falou assim: eu quero que você participe, que o Espírito Santo falou comigo que você vai participar. Irmãos, nós precisamos entender que todos nós somos iguais, todos nós somos membros do corpo de Cristo. Todos nós. É claro, é evidente, irmãos, nós estamos caminhando em estado de perfeição. O pastorial não é perfeito. Nenhum de nós aqui é perfeito. Nenhum de nós aqui sabe de tudo. É um aprendendo com o outro. Você já pensou, Vandeci, quantos anos você tem? 30, Wagner. 42. O quê? Você é mais velho que o Wagner? Deixa eu falar uma coisa. Já pensou nesses 40 anos se vocês não cortassem a unha? Sempre cortando, né? Sempre cortando. O que é? Sempre tem alguma coisa na nossa vida que a gente tem que cortar, irmãos. A cada dia a gente aprende. Cada dia a gente aprende com os erros dos outros, a gente aprende com os nossos erros. Ninguém nasce perfeito. Quem sou eu para sentar nessa cadeira aqui, achar que eu sou o cara, achar que eu sou o melhor? Não, irmãos. É um dependendo do outro. É um construindo, ajudando o outro. É um colaborando. Eu encerro essa parte desse estudo nesse mês, que eu falei, a igreja vivendo como corpo. Orquestra ajudando a mocidade, mocidade ajudando a orquestra, adolescente ajudando. Uma coisa que eu estou achando fantástico no São Marcos, são chamados confrajuntos. Estão trabalhando tudo junto, um confrajunto, um trabalhando junto com outro conjunto, o outro fazendo festa com outro conjunto, todo mundo vestindo a mesma camisa. É isso que precisa, irmãos. É nós caminharmos juntos, porque nós vamos entrar no céu juntos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe e que nós possamos caminhar em harmonia dentro do corpo de Cristo. Amém?